Faltavam 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam com astúcia um modo de prender Jesus e matá-lo. Diziam com efeito: não no meio da festa, para que não haja tumulto entre o povo. A unção em Betânia. Jesus se encontrava em Betânia e estava à mesa, à casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher com um frasco de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, muito caro. Quebrando o frasco, derramou-o na cabeça de Jesus. Alguns dos presentes ficaram irritados e comentavam: para que esse desperdício de bálsamo? Este bálsamo poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para dar aos pobres. E se puseram a censurá-la. Jesus, porém, lhes disse: deixai-a em paz. Por que a incomodais? Ela praticou uma boa obra para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes, mas a mim não tereis sempre. Ela fez o que estava ao seu alcance. Com antecedência, embalsamou o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for proclamado o Evangelho, no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Complô de Judas. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi procurar os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A esta notícia, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Preparação da ceia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que te preparemos a ceia pascal? Jesus então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão à cidade, e virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. Segui-o. Dizei ao dono da casa onde ele entrar: o mestre manda perguntar: onde está a minha sala em que posso comer a ceia pascal com meus discípulos? Ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada e preparada. Lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus foi para lá com os 12. Enquanto estavam à mesa, comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós me entregará, aquele que come comigo. Eles começaram a ficar tristes e perguntar-lhe, um após o outro: por acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12, aquele que comigo põe a mão no prato. Por certo, o Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. A Eucaristia. Enquanto Jesus comia com eles, tomou o pão, pronunciou uma bênção, partiu e lhes deu. Deu aos 12, dizendo: tomai, peguem, isto é o meu corpo. E tomando na mão o cálice, deu graças e passou a eles. E todos beberam. E disse-lhes: este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Depois de cantar o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse: todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Depois, porém, que eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Pedro então falou: mesmo que todos se escandalizem, eu não. Respondeu então Jesus: em verdade eu te digo que hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro voltou a insistir: ainda que eu tenha que morrer contigo, nunca te negarei.
e todos diziam a mesma coisa. Chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus falou aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Ele falou-lhes: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele aquela hora. Pediu ao Pai para que aquele momento não acontecesse. Jesus teve um momento aí de fraqueza do seu lado humano, né? E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de vigiar uma só hora? Vigiai e orai, para não entrares em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar novamente, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele disse-lhes: agora dormis e descansais? Basta. Chegou a hora. Vede, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar aproxima-se. A prisão de Jesus. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão com espadas e bastões, da parte dos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor tinha combinado com eles um sinal: é aquele que eu vou beijar. Prendei-o e levai-o com cautela. Logo que Judas chegou, aproximou-se e disse: Rabi, e beijou Jesus. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Um dos presentes puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus tomou a palavra e disse: viestes com espadas e bastões para me prender, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas é para que se cumpram as Escrituras. Então, abandonando-o, todos fugiram. Um jovem, o seguia, envolto num lençol sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo. Ele, porém, largou o lençol e fugiu nu. O que esse evangelho me mostra, que eu consigo captar, é que ele descreve aqui brevemente toda a passagem dos últimos momentos de Jesus, né? Então ele fala da Páscoa que estava acontecendo ali, relembrando que Jesus estava com os discípulos em Jerusalém, naquele momento, né, naquela época do ano que tem as festas lá no templo, que Jesus fala depois que vai ser destruído, né? Então naquela época ainda tinha essa questão do templo, e as festas que até a gente vê hoje em dia pessoas negando que haja essa previsão de festas durante o ano, né, no cristianismo. Alguns cristãos, digo por depoimento pessoal, já ouvi dizerem para não se fazer festas, mas a gente vê que nesse caso aconteciam essas festas, né? Durante o ano tinham as festas da Páscoa e a festa dos pães sem fermento e outros acontecimentos dos judeus. E a morte de Jesus na terra, né? Depois ele ressuscita e vive com o Senhor no céu, com o Pai, Senhor Filho com o Senhor Pai. Nesse momento aqui da morte, ela coincide com a festa da Páscoa, e inclusive os sacerdotes estavam muito preocupados em fazer essa prisão de Jesus durante a Páscoa, porque ele já era muito bem aceito, teve uma entrada triunfal em Jerusalém como rei, mas ao mesmo tempo muitos duvidavam, né, desse reinado. Eles não entendiam qual era realmente o reinado de Jesus. Então esse foi realmente o momento em que todo mundo ali reunido era o momento ideal para os inimigos, né,
fazerem aquilo que as Escrituras já previam. E Jesus fala sobre isso também. Antes dele ser morto, né, a gente vê que é feita uma homenagem a uma senhora aqui sem denominação, né, na casa de Simão, um leproso. Então, na casa de um dos curados, uma pessoa que, em agradecimento aos vários milagres de Jesus, ela vem e traz um bálsamo caro, né, um perfume caro, para embalsamar Jesus. E muitos ficam perplexos com isso, né? Acham que esse dinheiro que foi gasto nesse perfume deveria ser destinado aos pobres. E aí é uma coisa interessante, né? E Jesus poderia concordar com isso. Realmente, seria, lógico, muito útil que o dinheiro fosse destinado aos pobres, né? A primeira lição que nós temos aqui, que é muito contraintuitiva, né? Jesus nega isso e fala que era importante que ele fosse homenageado. E é importante que a gente entenda, né? Eu acho muito importante entender que diante de todas as dificuldades do mundo, nós temos que ter esse zelo e essa devoção a Deus. E ele era Deus na terra. Então, para mim, essa lição que fica, né? Acho que para muitos que veem essa passagem aqui, Jesus fala que essa homenagem é válida e era importante, e ele dá um sentido para isso, dizendo que ela está fazendo a unção dele para que ele está embalsamando, né? Melhor dizendo, está embalsamando, não a unção espiritual, está embalsamando o corpo, fazendo o rito da sepultura, talvez até sem ela mesmo saber. Mas aí a gente pode entender de várias formas, né? Não tem muito detalhe aqui, nós não somos teólogos, mas pode ser que ela saiba, ela tenha essa fé de que o que ele dizia ia se concretizar de verdade, e ela se adiantou e embalsamou o corpo antes da morte, em homenagem viva, uma coisa muito interessante, né? E pode ser também que ela não sabia, não tinha certeza da morte, mas que ela queria prestar uma homenagem a Jesus. Depois nós vemos a concretização do complô de Jesus, a traição, né, de Judas a Jesus. E nós vemos aqui nesse meio tempo que Jesus, antes de ir para a morte, que já era prevista, ele faz um momento, aí vem o livre-arbítrio dele, em fazer algo além daquilo que a mulher fez, ele próprio fazendo algo que fosse ser relembrado por todos os tempos, né? Então eu ligo, né, essas duas coisas aí. A mulher fez algo memorável quer dizer relembrável, né? E ele também quer fazer. Então ele prepara a ceia. E isso aí também não é algo feito por acaso. A gente vê que ele manda os discípulos, né, os apóstolos, irem a um lugar, falar com uma pessoa, procurar a sala onde ia ser a última ceia. Tudo já previsto, tudo já predeterminado. Os apóstolos apenas iam executar aquilo que era predeterminado. E aquilo que era predeterminado ia se repetir. Ele fala para que aquilo seja feito repetidamente em memória dele. Mas como é que ele fala que isso vai ser relembrado para sempre? Como é que eu sei, aqui na palavra, vendo a palavra, lendo, como é que eu entendo que isso é feito para ser relembrado depois? E não só para aquele momento? Porque ele fala daqui da unção. E sim, é a unção, né? Da unção da senhora sobre ele fala que isso vai ser relembrado no Evangelho. E ele também quer ter um momento dele de lembrança. E aí que a gente vê a beleza da Eucaristia da igreja, né? Que é uma memória a esse momento em que Jesus quer reunir os apóstolos para dar lições ali de amor, falar do final dele, também da traição, de que apesar de ele ter amado todos eles, um deles ia traí-lo. Isso é também uma aceitação da vontade de Deus, que vem também de ensinamento para mim, né? Nós temos que aceitar a vontade de Deus, então mesmo amando a todos, nós vamos sofrer as consequências dos pecados.
nós vamos ser traídos. E nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que fazer a nossa parte diante do plano de Deus. Eu acho que é bem isso que ele me passa aqui como mensagem. Não importa se você é traído, eu tenho que executar a vontade de Deus. Até a própria traição é a vontade de Deus. Deus permite tudo o que acontece no universo, né? Ele é soberano e existem coisas que nós não vamos entender completamente. E apesar disso, algo também muito profundo, Jesus fala também que aquele que o entregou para a morte dele, que era Judas, melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido, quer dizer, por uma questão aí muito complexa, apesar de ser previsto, apesar de aquilo ter que acontecer, no fim das contas, mesmo assim, o livre-arbítrio de Judas é levado em consideração. Ele é tentado a pecar contra Jesus, a pecar contra o Espírito Santo, e não tem como ser perdoado. E como Jesus já ensinou antes, né? Ele realmente fez algo que é o maior, inigualavelmente maior dos pecados. E ele aqui recebe a maldição de Jesus. Em poucos momentos nós vemos Jesus falar isso tão fortemente, né? Esse tipo de coisa aqui. E realmente ele vai sofrer as consequências, mas vai se cumprir as Escrituras. Nada daquilo que está acontecendo não é da vontade de Deus. E Jesus faz a Eucaristia, que lindo, né? Esse momento mágico, talvez, não sei se é a melhor palavra para ser usada, mas da presença de Deus na terra, né? Jesus ali não está mais orando no monte, né? Ele não está mais orando ao Pai, como com certeza ele orava e conversava em secreto, nas montanhas, na noite, né? Como nós vimos antes. Agora ele fala com o Pai, ele abençoa o corpo dele simbólico, né? E o sangue dele simbólico ao Pai na frente de todos ali. Então os apóstolos são parte disso agora. Eles finalmente já entendem tudo quase completamente, né? Ainda não é a ressurreição, mas ele já tem um nível de intimidade já muito maior. Aqui eles já compreendem já não mais por parábolas, apesar de uma forma simbólica ainda, mas muito diretamente o que vai acontecer. E aí eles dizem que não vão abandonar Jesus e tal, mas eles seriam tentados, como Judas também, não da mesma forma, mas seriam tentados também, é óbvio. Não tinha como ser diferente. E Jesus adverte, né, que eles vão negar, Pedro principalmente vai negar Jesus. Depois Jesus ora no Getsemane. E aqui antes do Getsemane tem mais uma reflexão que vem, é que nós também vamos pecar. Nós pecamos. Isso que Pedro faz aqui, que eles fazem, nós fazemos também, nós já fizemos muito. Nós traímos Jesus várias e várias vezes. E isso vem do nosso livre-arbítrio, isso vem do nosso pecado original. E isso também é parte das Escrituras. Isso é parte desse cumprimento da vontade divina. E é muito complexo, né? Por que Deus permite isso? Por que eu faço isso, né? De certa forma, até o Criador faz em mim. Por que isso acontece? É muito complexo, mas o mundo tem um plano maior, né? Se a gente pensar na época de Moisés, né? As pessoas ali envolvidas naquela questão de Moisés, na travessia do oceano, quantas pessoas morreram ali no povo do Egito, né? Por conta de uma decisão do faraó. Pessoas que eram justas, que eram boas, talvez. Mas elas, com certeza, naquele momento não entendiam algo muito maior que tinha que acontecer, que estava acontecendo ali. E aí fica esse ensinamento para mim, né? Eu posso ser o Judas, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu faço que não é da vontade de Deus, porque pode haver um ponto de virada ali que eu estou fazendo algo que não tem mais perdão.
algo que é horrível. Claro que eu não posso nem fazer os pecados normais, né? Mas pecar contra o Espírito Santo, esse ponto aí é imperdoável e irreversível. Mas também tem que aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que nós tenhamos essa natureza, livre-arbítrio, pecadores, falhos, suscetíveis ao pecado e à tentação. E Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, à mesa, quer que nós nos alimentemos da hóstia, do pão e do vinho, quer essa proximidade, quer que nós nos juntemos. E apesar disso, nós somos pecadores e podemos fazer o que eles fizeram: trair como Judas traiu e fugir como os outros fugiram. Essa lógica aí não é algo manipulável por nós. É a vontade de Deus. O que nós podemos fazer é nos aproximar, como todos eles foram ao encontro de Jesus, quando Jesus chamou, se tornaram apóstolos, acompanharam e ouviram Jesus. É isso que nós temos que fazer: buscar Jesus, nos aproximarmos de Jesus, fazer o que for possível para que o máximo de pessoas no mundo sejam salvas. O máximo seja salvo, né? É o que nós podemos fazer na nossa limitação, aceitar essa limitação e fazer aquilo que nós podemos fazer, como Ele ensina aqui. E no final que Jesus vai ser preso, vai ser levado diante do Sinédrio depois para o julgamento, para a morte e ressurreição. A ressurreição redentora. Essa ressurreição é a nossa redenção. Tudo isso aqui era necessário para a nossa redenção. E com certeza ali, quem estava ali nesse momento envolvido na história não entendeu completamente isso. Houve muita confusão, muito medo. Mas hoje nós entendemos que todo aquele sacrifício que eles fizeram foi para esse objetivo da nossa redenção. E hoje também, todo o sacrifício que nós fazemos também, nós temos que entender que é para esse bem maior. Olha que beleza desse ensinamento, né? Nós temos que entender que essa nossa pobreza espiritual, essa nossa pequenez, dificuldade, traição, nós traímos Jesus, nós fugimos, nós negamos Jesus, nós já fizemos isso e nós fazemos. É uma luta, nós temos que lutar para fazer a vontade de Deus e mesmo assim suscetíveis à vontade de Deus, da nossa pequenez, diante da grandiosidade dele. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar mais da tua história, Pai, do teu santo sacrifício por nós, e dar-nos essa mensagem que nós recebemos hoje e que nós respondamos a tua mensagem com serviço, com aquilo que tu nos ensinaste, a seguir os teus ensinamentos, a te homenagear com bálsamo, te ungir também. Por mais diferente que isso seja, né? Aquela senhora, ela foi e ungiu ao próprio Senhor. Que nós façamos isso, essa adoração, essa homenagem. E que nós façamos a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.